A literatura fundamental de hoje é a respeito do retrato de Dorian Gray e Oscar Wilde. E para conversar conosco a respeito dessa obra, nosso convidado hoje é o professor livre-docente de teoria literária da Unicamp, Fábio Durão. Professor, muito obrigada por ter vindo ao Literatura Fundamental nos guiar por essa leitura através dessa obra do Oscar Wilde. Eu que agradeço. Eu estava já há algum tempo sem ler o Oscar Wilde, foi uma boa oportunidade para reler e foi bem prazeroso. Então a gente vai ser uma discussão legal. Eu digo exatamente o mesmo, professor. Vamos começar falando um pouco, a gente sempre inicia a entrevista aqui no Literatura Fundamental, falando sobre o autor. No caso desse autor, ele viveu um escândalo sexual que teve uma imensa repercussão na vida dele, a gente, claro, vai falar disso, mas um pouco antes, eu queria que o senhor falasse a respeito da origem do Oscar Wilde. Então, os críticos literários, assim, muito frequentemente, têm um certo pé atrás em relação à biografia, né, dos autores, porque a biografia, ela muitas vezes dá uma espécie de um sentido muito perfeito para a vida das pessoas, dos autores. Uhum. A principal biografia do Oscar Wilde é essa aqui do Richard Ellmann, que é uma obra monumental, demorou 20 anos para fazer. Essa biografia é fantástica, né? E, no entanto, ele já começa, logo no comecinho, tem uma carta que o Oscar Wilde manda para a mãe, com 10 anos de idade, está no colégio, e ele fala de um pullover vermelho, uma peça de roupa, e o Ellmann já vê aí o comecinho do esteticismo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, já no começo. Então, mas, por um lado, as biografias, né, são sempre assim um pouco problemáticas quando elas são uma espécie de uma causa para a obra, quando você explica a obra a partir da vida do autor, né? Isso é uma coisa que os críticos não gostam tanto, e com razão. No caso do Wilde é um pouco diferente, porque ele foi um autor que fez um esforço muito grande de misturar a vida e obra, né? Então, a gente falar da obra sem falar da vida é difícil, por um lado, e por outro lado, a vida dele, a gente fala daqui a pouquinho sobre isso, sempre que ele quis fazer da própria vida uma obra. Então, essa mistura entre vida e obra é uma coisa muito interessante, né? E uma coisa também que é interessante é que ele, em 1882, ele já tinha se formado na universidade. Em Oxford. Ele se formou em Oxford. Ele primeiro estudou no Portora Royal School, né, de Dublin, que ele é irlandês. Depois ele foi para o Trinity College de Dublin e depois para o Magdalen College de Oxford, né? E ele era ele é um classicista de primeira linha, uma formação super sólida de grego, de latim. Mas quando ele vai em 1882 fazer um tour nos Estados Unidos, ele estava precisando de dinheiro, aí tinha um empresário que mandou várias palestras, teve um esquema, um programa bem intenso de palestras e tal. Ele não tinha escrito nada de peso ainda. E já era visto como uma espécie de celebridade, uma espécie de porta-voz dessa coisa que é do esteticismo. Então é interessante, é um dos poucos casos nos quais a fama precede a escrita, né? E nesse sentido tem uma coisa já bem moderna nisso, que tem um aspecto que ele estava muito consciente da produção de uma autoimagem. Então, o Oscar Wilde é um autor bem interessante, tem coisas que são muito próximas da gente e coisas que pertencem já ao passado com o qual a gente não se relaciona. E uma das coisas interessantes que a gente começa a ver uma espécie de genealogia do nosso presente está nisso, né? Numa construção da própria imagem, né? Vamos falar um pouco, então, desse esteticismo, o senhor já mencionou. Como que a gente poderia definir esse movimento? Alguma coisa como arte pela arte? Isso. É super complicado de definir, né? Porque o esteticismo, é claro que o Oscar Wilde, ele foi um dos autores principais, ele deu uma cara própria para o esteticismo, que já existia antes dele, o Ruskin e o Pater. Em Oxford, que dois foram professores dele em Oxford, já estava no ar isso, mas o Oscar Wilde deu uma feição própria. E como um movimento literário e tal,
é uma coisa bem contraditória, que tem várias... É difícil você reduzir a uma definição. Mas eu diria assim, a gente pode começar pensando que o esteticismo é um artificialismo. Ele vai dizer, quer dizer, que a arte é superior à natureza e que a natureza é que copia a arte, e não a arte que copia a natureza. E aí, a partir daí, tem toda uma série de inversões que são deliciosas, assim, até hoje, para a gente lidar, são os opostos dos lugares comuns, né? Quer dizer, a sensação é superior à racionalidade, os sentidos são mais ricos do que o intelecto, a juventude é superior à maturidade, a superficialidade é preferível à profundidade, a máscara é mais autêntica do que vamos dizer assim, uma individualidade própria. E além disso, então são vários elementos assim que invertem completamente muitas questões morais, né? E uma coisa que é meio que causa e consequência disso é uma luta do Oscar Wilde para construir um espaço do estético, de chegar e dizer, olha, aqui na literatura eu posso escrever o que eu quiser. Eu não preciso seguir preceitos morais na literatura. A literatura é um outro âmbito, é um âmbito que tem uma liberdade de expressão, né? Isso na Inglaterra vitoriana, né, década de 1880, 1890, era uma coisa muito complicada. Isso que o senhor está dizendo tem muito a ver com o que está exatamente no prefácio, né, do livro, e que, por exemplo, eu pesquei uma frase aqui: nenhum artista tem simpatias éticas. A simpatia ética num artista constitui um maneirismo de estilo imperdoável, né? A gente vai falar daqui a pouquinho a respeito do livro, mas ainda sobre a vida dele, que é muito rica, e como o senhor já disse, é impossível desvencilhar a vida da obra, no caso do Oscar Wilde. Ele teve um escândalo sexual na vida dele que afetou a reputação e afetou também a obra dele, né? Eu queria que a gente falasse um pouco a respeito de como começou essa história, que culminou num julgamento que se tornou histórico também. Isso, talvez, eu acho, não consigo me lembrar de nenhum outro autor que tenha tido uma ascensão e uma queda tão abruptas, né? Quer dizer, o Oscar Wilde, na época do julgamento, ele estava no ápice, ele estava ganhando dinheiro com as peças que ele fazia, ele tinha feito jornalismo, ele era um autor celebrado, ele conhecia todos os autores franceses, ele estava assim, realmente no ápice, ele era, digamos assim, talvez a figura literária dominante de Londres, né? E com o julgamento de uma hora para outra, ele caiu, né? Teve ele foi... Bom, a história do julgamento é a seguinte, no dia 18 de fevereiro de 1895, né, tem o nono marquês de Queensberry, chamado John Douglas, deixou um cartão de visita no clube de Wilde, né, que chamava o Albemarle, né, que eram uns clubes que os aristocratas, os gentlemen, né, se reuniam, ficavam lá fumando, conversando no jornal, essas coisas, jantavam. E deixou um cartãozinho lá, esse John Douglas, um cartão de visitas, né, escrito assim, para Oscar Wilde, que posa de sodomia. Né? John Douglas era o pai do Alfred Douglas, com quem o Oscar Wilde estava tendo uma relação amorosa. O que aconteceu? O Oscar Lembrando Wilde, que nessa época ele já era casado. ele já era casado, já tinha filhos, tudo, já estava assim. E o Oscar Wilde entrou com uma ação de calúnia, porque isso aí era tido como se fosse um documento público, né? Mas ele entregou no clube dele por uma coisa de difamação da imagem dele. E aí, como resultado disso, né, esse marquês aí, o John Douglas, ele contratou detetives que, sem muita dificuldade, conseguiram provar o envolvimento do Wilde com garotos de programa. Tinha eram garotos ou jovens, né, jovens que trabalhavam fazendo serviço de parte do dia, e de noite tinha
prestavam serviços sexuais e tal. E o Wilde, então, o John Douglas processou o Wilde por indecência. Foi uma lei que que foi instaurada poucos anos antes, que condenava atos de indecência, gross indecency. Tinha flagrante indecência. Isso, né? flagrante de indecência. E o Oscar Wilde, então, ele ficou 2 anos preso, sob trabalhos forçados. É alucinado você imaginar a transição dessa pessoa, né, que, por um lado, está valorizando o refinamento maior dos sentidos, dos gostos, dos cheiros, das cores. Assim, é uma pessoa que tenta trazer um refinamento estético para todo mundo. O mundo que a cerca, né, de repente, ser privado disso de uma hora para outra e cair numa prisão e ter que fazer trabalhos forçados. Uma coisa que eu acho interessante pensar no caso da homossexualidade do Oscar Wilde, que é claro que virou uma coisa, um escândalo, e todo mundo associa, né, o Oscar Wilde com a questão da homossexualidade, é que vários críticos identificam nesse momento um momento-chave da construção da identidade homossexual. Porque, quer dizer, o argumento é o seguinte: o argumento é que antes da publicidade desse caso, a homossexualidade não era considerada como um traço identitário, como uma coisa que define uma espécie de interioridade sua. As pessoas na rua, né, a coisa da opção sexual é uma coisa que é muito aparente, que define uma espécie de uma identidade. E o interessante é que no século XIX, a sodomia, quer dizer, a homossexualidade era considerada uma forma de conduta. Não era uma coisa que caracterizava uma espécie de interioridade da pessoa. Então, isso, do ponto de vista da história, da construção da identidade homossexual, é muito interessante ler o Oscar Wilde. Bom, a gente tem o Oscar Wilde e o Retrato de Dorian Gray com grandes sucessos, né? Até nesse livro aqui que tem a obra completa dele, o autor do prefácio diz que ele é o autor que é mais lido fora da Inglaterra, só perde para Shakespeare, né? Quando você pega um autor inglês, apesar dele ter nascido na Irlanda. Mas como que ele foi recebido na época em que ele foi publicado, o Retrato de Dorian Gray? Então, a primeira versão do livro, da história, né, do romance, foi publicada em 1890, numa revista chamada Lippincott's Monthly. Né? Lippincott é o nome do editor, e Monthly quer dizer todo mês. Né? E é interessante ver que naquela época o nível das publicações, mas era uma revista de banca, né? Era uma coisa que hoje em dia é difícil de você... Tem até a ilustração da capa aqui daquela revista. Você encontrar. Exatamente. E aí a história foi publicada nessa revista, e a publicação gerou um alvoroço total na sociedade, né? A ponto de que, por exemplo, eles tinham os stands, né, nas estações de trem, tiveram que recolher essa edição. Não quer dizer que tenha sido assim uma reprovação total. Houve uma divisão grande, porque várias pessoas reconheceram o mérito da obra pela sua escrita, pela sua qualidade literária, né? Mas então, quer dizer, diante dessa recepção, vamos dizer, completamente assim, apaixonada e muito fervorosa na obra, né? O Wilde fez uma coisa interessante. Por um lado, ele defendeu a obra, o Retrato de Dorian Gray, nos jornais. Ele escrevia muito em jornal, né? E por outro lado, ele reformulou bastante. Ele reescreveu. Quando foi publicar em livro mesmo. E na publicação dele no ano seguinte já. Você vê que é engraçado, porque o Oscar Wilde, ele trabalhava muito. Vários personagens dele são esses lords que não fazem nada, essa coisa. Ele passava também essa imagem do dandy e tal, mas ele trabalhava alucinadamente. Então, assim, no ano seguinte já saiu o livro com as correções e com as mudanças todas, inclusive na primeira parte, né? Esses aforismos aqui, ele colocou como uma defesa da obra. Então, ele colocou uma defesa da própria obra como prefácio da obra. Né?
Exatamente. Isso que o senhor está falando, professor, a respeito do livro, ele ter saído diferente quando sai um livro, mesmo em relação ao que foi publicado na revista, eu acho que a gente pode dizer isso também em relação aos códigos ligados à homossexualidade. Na obra, a gente percebe que a homossexualidade aparece, mas não como algo claramente expresso. E principalmente nessa primeira versão foi algo mais suavizado, né? Isso. No fundo tem até um estágio anterior, né? Porque a revista, ela era uma revista americana, que é editada, se não me engano, na Pensilvânia. E o que o Wilde fez foi mandar o manuscrito do texto para o editor americano, que, por sua vez, ele já fez um processo de uma censura. Ele já fez uma edição que cortou por volta de 500 palavras, cortou frases inteiras. Então, ou seja, quando ela saiu nessa Lippincott, ela já saiu, já não era uma versão original, né? E a versão original, que está aqui, essa aqui, só foi publicada em 2010. E ela é mais explícita ainda. Então foram dois processos assim de atenuação, né? Primeiro, o editor, chama Stothard, o editor da Lippincott cortou frases inteiras por volta de 500 palavras, mexeu na pontuação, mexeu em várias palavras. Depois, o próprio Oscar Wilde, na versão de livro, inseriu mais capítulos e acentuou, assim, vamos dizer, o aspecto mais repreensível do Dorian Gray. Queria um pouco falar agora a respeito da história em si, né? Do que as pessoas vão encontrar se forem ler o livro, quem for reler, o que vai encontrar, falar um pouco do enredo mesmo, do retrato de Dorian Gray. O livro é uma história assim, bastante conhecida. Ele conta a história do Dorian Gray, que é um jovem assim, de uma beleza extraordinária, né? E quase sobrenatural, essa beleza, aquilo que a natureza deu para ele, né? Ele é amigo do pintor Basil Hallward, que está apaixonado pelo Dorian, né? Que está assim, muito atraído por ele. E o Basil acredita que a beleza do Dorian é responsável por um salto de qualidade na sua arte, né? Só que então o Basil está um dia conversando com um amigo dele que se chama o Lord Harry Wotton, falando sobre o Dorian, e o Lord Wotton, você tem que apresentar esse Dorian. E eu falei, não vou fazer isso de jeito nenhum, porque eu quero manter você uma influência negativa para ele. E aí chega o Dorian. Quando o Basil começa a pintá-lo, né? Então, e o Dorian, então, ele entra em contato com essa visão desse Lord Harry Wotton, que é uma visão aristocrática e hedonista, né? De que o preceito básico, né, é de que a beleza e a satisfação plena dos sentidos são as duas únicas coisas pelas quais vale a pena viver, né? Então, diante disso, ele começa a ficar assim, fascinado com essa filosofia de vida. Ele está sendo pintado. E aí ele expressa esse desejo de nunca envelhecer, né? De que a figura no quadro envelheceria no lugar dele, e aí é isso que acaba acontecendo. Então, esse digamos assim, uma espécie do primeiro momento-chave, e aí você tem depois todo um percurso do Dorian se entregando a uma vida de prazer, a uma vida de gratificação dos sentidos, uma vida assim também sexualmente exuberante, homens e mulheres, e à medida que ele vai fazendo essas coisas todas e o tempo vai passando, ele continua jovem, exuberante, e a pintura vai ficando cada vez mais horrenda, né? Um episódio, mas é interessante pensar como que essa movimentação, tudo isso aconteceu num cenário de uma experiência estética. Então, tem a experiência estética de ver o jovem, tem a experiência estética da pintura do quadro. Então, as pessoas falam um pouco de um pacto demoníaco, né, uma coisa meio fáustica, né, disso. Mas se é um Fausto completamente mediado pela arte, né?
Inclusive, talvez não seja por acaso que em um dos momentos que ele parece se apaixonar, ele faz isso por uma atriz, né? Isso, exatamente. Esse momento é um momento, assim, para mim é um momento chave, né? Ele se apaixona pela Sybil Vane, que é uma atriz que desempenha papéis, né, de Shakespeare, e ela é linda, e ele fica perdidamente apaixonado por ela, e ele fala para o Lord Wharton, que ele vai se casar e vai ter uma vida com essa mulher que está completamente desesperada de paixão por ela. E aí ele leva os dois para assistir uma peça, ela atuando no Romeu e Julieta. E a performance dela é um fracasso. Ao contrário de tudo que ela já tinha feito tudo antes. É um fiasco. E é isso que o Dorian Gray vai pensar, mas vem cá, mas o que aconteceu? Depois, né, o Wharton e o Basil vão embora. Mas o que aconteceu? Eu disse, não, mas ela fala assim, eu não preciso fingir mais. Eu estou tão apaixonada por você que agora o meu ser, é como se você tivesse assim, o meu ser é único. Eu não preciso mais ter diversas máscaras, porque o amor que eu tenho por você faz com que eu seja uma pessoa plena, perfeito romantismo, né? E no que ela fala isso, o Dorian perde completamente o interesse por ela. Assim, num instante, né? E fala, não, então não consigo me sentir atraído por você mais. E aí, depois ela se suicida. Esse momento é chave porque tem aí um núcleo de uma concepção estética. A ideia que o romance está passando é que coisa entediante que é a pessoa ser igual a ela mesma o tempo todo. Que coisa estranha que é você ficar investindo numa espécie de uma interioridade abissal, uma profundidade. Como é que é mais interessante a superficialidade e as máscaras, essa coisa toda. O interessante do romance, então, é que tem duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Duas coisas que estão em tensão, que fazem que fica muito interessante. Que é, por um lado, você tem essa pegada esteticista, que para a gente, assim, quando a gente... É muito legal, porque é o contrário do que a gente vê quando a gente vê a novela, ou quando a gente ouve a música sertaneja, ou quando o ar que a gente respira é completamente romântico. O ar que a gente respira é todo de que o importante é a profundidade do coração, essa coisa toda. E aí você, de repente, você está lendo um livro que é o contrário disso. Então você fica, dá um frisson, dá uma coisa, assim, olha só, e é tudo muito inteligente. Mas, por outro lado, tem uma condenação do Dorian Gray. Você não pode se identificar completamente com ele, porque ele vira um monstro. No final, ele mata o amigo dele, o Basil. Então, o livro, ele te puxa para um lado e puxa para o outro. E você fica numa posição que é bem legal. Aliás, tem até esse momento aqui, você mesmo tinha separado para a gente, esse momento da condenação tem aí também, esse momento em que aparece de maneira muito clara no texto essa condenação em relação ao que ele se tornou, né, o Dorian Gray. Ele lê assim, esse é o último capítulo, tal, ele vai se confrontar, antes dele se confrontar com o quadro, né, e depois vai destruir o quadro e vai morrer com isso, né? Tem um aspecto trágico também no livro. Que ele fala o seguinte, é o narrador falando, mas lendo os pensamentos dele. Em que monstruoso momento de orgulho e paixão rezara para que o retrato suportasse o fardo de seus dias e ele próprio conservasse o imaculado esplendor da eterna mocidade. Aí estava a causa de todo o seu fracasso. Melhor teria sido para ele que cada pecado de sua vida fosse seguido de uma punição certa, imediata. Havia purificação no castigo. A prece de um homem a um Deus justo não deveria ser perdoai-nos dos nossos pecados, e assim castigai-nos pelas nossas iniquidades. Então, o livro faz essa condenação. Você não pode querer ser que nem o Dorian Gray. Né? Mas, por outro lado, você se sente completamente cativado o inglês chama de wit. Wit é o engenho, o dito espirituoso, aquela frase assim super bem feita, e que foi justamente o que o Wilde colocou no começo, né? No prefácio que ele colocou na segunda, na versão de livro. Então, quer dizer, o próprio livro ele tem essas duas tendências, né? Por um lado, essa coisa
cativante, que vai completamente contra o lugar comum, completamente contra as ideias que todo mundo tem, e que são umas coisas muito refrescantes. E, por outro lado, você não pode seguir isso até o final. Então, você tem que saber, fica uma questão para o leitor. Daqueles romances, daquelas obras que são inquietantes e que você que vai ter que negociar a sua leitura do texto. Não dá para chegar e dizer o texto é isso, né? Você negocia e discute com os outros uma relação com essa obra. É uma relação que não é simples e até por isso é algo que fica, né? A gente observa até, professor, como essa obra e como esse autor se tornaram motivo de culto. Completamente. Né? A gente tem o local que ele está enterrado, que virou um local de peregrinação, as pessoas iam lá beijar a lápide, tiveram que colocar umas placas de vidro. Exatamente. Acho que tem aqui a lápide e as pessoas pessoas beijando e o batom corroendo, né? O mármore. Corroendo o mármore. Isso não, acho que não está nesse aqui, não. Isso foi até motivo de um texto, esse fato, né? Isso aconteceu de verdade. Aí, em 2011, eles tiveram de cercar o túmulo lá no cemitério em Paris, que ele está enterrado. Vamos dar uma olhada. Esse aqui é antes da beijação, né? Antes da beijação e antes do vidro ter sido colocado em volta ali. E eles até fizeram um texto em cima disso, um texto de ficção que foi encenado nesse ano aqui em São Paulo pelo Marco Nanini, vivendo o Oscar Wilde. Aí eles criaram uma ficção em cima disso chamada Beije Minha Lápide, né? E ele virou uma espécie de patrono do movimento homossexual também, né, professor? Sim. É interessante também, assim, quer dizer, eu tendo a achar que essa imagem dele, assim, ela acaba esvaziando o aspecto, primeiro, esse aspecto da linguagem espirituosa, porque ele era muito engraçado. Tinha uma outra coisa também, que é assim, que dificulta que a gente o veja como uma espécie de mártir, é que ele não se levava a sério. Então, a escrita toda e as falas dele, ele não tinha o menor problema em se contradizer, falar uma coisa, mas depois dizer o contrário, e ele era muito engraçado. Isso é uma coisa que, assim, né, assim, na literatura, a gente sempre, às vezes, pensa literatura como uma coisa sisuda, muito assim, erudita, mas não. O Oscar Wilde é muito engraçado. Assim, tem esses ditos dele aqui, por exemplo, assim, sempre perdoe os seus inimigos, nada os perturba mais do que isso, né? Always forgive your enemies, nothing annoys them so much. Eu sou tão inteligente que algumas vezes eu não entendo uma única palavra daquilo que eu estou falando. No próprio livro do Retrato de Dorian Gray, ele fala de que só as pessoas que são muito frívolas não dão valor para as aparências. Exatamente, né? exatamente. As superficiais. Bom, esse jeito de viver a vida e tudo que aconteceu na vida dele cobraram um preço alto, né? Ele acabou morrendo na miséria, né? Sim, morreu na miséria em Paris. Ele desde criança tinha também uma personalidade muito complexa, porque também ele era da família protestante, desde adolescente, principalmente em Oxford, flertou com o catolicismo. No final acabou tendo um padre no seu leito de morte e tal. E morreu de uma meningite e também em resultado também com consequência da sífilis. Isso foi em 1900, né? Me foi parece 1900. 46 anos de idade. Bom, eu tenho certeza... Que é a minha idade, né? Ah, é? Aí você vê como é que a gente faz tão pouca coisa na vida, né? É verdade. E como ele conseguiu produzir tanto e uma vida tão breve ao mesmo tempo. Professor Fábio Durão, muito obrigada por ter vindo aqui à Literatura Fundamental falar para a gente a respeito dessa obra tão importante, tão interessante. Tenho certeza que quem está assistindo a gente não leu vai querer ler. Quem já leu vai ter vontade de reler. Muito obrigada. Eu que agradeço.